falar sobre educação especial. E eu já contei para vocês, né, quem sou eu na fila do pão, mas vamos relembrar para quem está aqui comigo a primeira vez, quem nunca ouviu essa história. Então, eu sou a Cris Amaru, sou professora de educação infantil. Estou na educação desde 2008 e desde 2015 na rede municipal de São Paulo. Então, eu sou professora da Prefeitura de São Paulo, concursada, tá? Qual que é o meu cenário de sala de aula? 35 crianças. A sala é multietária, então a gente não tem crianças de uma idade só. Então, vem crianças para fazer 4 anos com a gente, tem crianças com 6 que estão saindo para o fundamental. Todas elas ficam juntas na mesma sala. As salas são multietárias. Em todo esse tempo meu de rede, eu nunca tive uma turma sem uma criança do AEI. Então, eu já tenho aí alguns anos de experiência com as crianças da educação especial. E esse ano, por falta de uma, eu tinha 4 crianças laudadas na minha turma. Tinha não, tenho, né? Fora as que ainda não têm laudo, que estão em investigação. Então, são muitos meninos, né? Bastante criança. Além dos 35, a gente ainda tem as especificidades dessas crianças do AEE. E aí, durante esses anos, eu tenho desenvolvido algumas estratégias que têm me ajudado, né, na hora de lidar com essas crianças, tá? Na hora de saber o que fazer com elas. E uma coisa que eu já adianto para vocês, não tem fórmula mágica, tá? Não tem receita de bolo, não dá para eu falar assim, olha, vocês vão seguir exatamente esse passo a passo e vai dar certo. Porque cada criança é uma criança, cada professor é um professor, tá? Porém, existe um caminho, né, que eu já estou percorrendo e que tem dado certo. Então, pode ser que dê certo para você aí do outro lado também, tá bom? E aí, para a gente começar a pensar esse trabalho, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá quando a gente estudava. Quem acompanhou meus stories essa semana viu que a gente já começou a conversar sobre isso, né? E aí, eu quero que vocês respondam aqui para mim. É mais fácil da gente lidar com a criança que dá trabalho, né? Com a criança que é bagunceira, com a criança que a gente tem que falar com ela o tempo inteiro, ou com a criança deficiente? Qual das duas crianças a gente olha e a gente meio que já sabe o que a gente vai fazer? Mandem aqui para mim. Qual das duas crianças é mais fácil de a gente lidar? A criança que é bagunceira, né, a criança que dá trabalho, ou a criança que é deficiente? Qual das duas a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai fazer? Mandem para mim aqui no chat. Com qual das duas crianças vocês têm mais facilidade de lidar? Com a criança que é bagunceira? Então, com qual das duas vocês já têm ali mais ou menos estratégias para trabalhar? Com a bagunceira ou com a criança que é deficiente, com a criança que é do AE? Contem para mim aqui no chat. Com qual das duas vocês já têm meio que na cabeça estratégias para trabalhar? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou falando de mim, tá? Quando eu comecei, eu já tinha mais ou menos estratégias para lidar com as crianças bagunceiras. Então, eu já sabia que eu ia ter que conversar, né? Já sabia que eu ia ter que chamar a família em algum momento, já sabia que ia ter que fazer meus registros. Só que quando eu tive a minha primeira criança deficiente, eu olhava para ela e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer com aquela criança. Eu não sabia como que eu ia ajudar ela. Eu não sabia o que eu tinha que fazer para entender qual seria o meu trabalho com ela. Mas alguém se sente assim? Mas alguém se sente perdido na hora de lidar com a criança com deficiência? Quem mais se sente perdido, manda aí. Hashtag perdida para mim, para eu saber. Não precisa escrever muito, só põe hashtag perdida, que eu já vou saber que vocês também sentem a mesma coisa. Quem mais se sente perdida na hora de trabalhar com a criança com deficiência? Que você olha e às vezes você não sabe o que você vai fazer. Você já tentou algumas coisas e não dá resultado. E aí você olha para a criança, você olha para a sala, você olha para a família,
Você olha para o seu caderno, olha para os seus registros e parece que nada funciona para ela. Quem mais se sente perdido? Manda aí para mim. Hashtag perdida. Isso se dá, né, acontece isso muito pela nossa herança escolar, tá? Então, na nossa vida escolar, a gente teve muito pouco contato, ou nenhum, ou quase nenhum, com a deficiência, né? E mesmo hoje, se a gente olha para a educação infantil, a gente tem muitas matrículas de crianças deficientes. Quando a gente vai para o fundamental, esse número vem diminuindo. Quando a gente vai para o ensino médio, esse número diminui ainda mais. Quando a gente olha para a sociedade, a gente quase não vê essas crianças. A gente quase não vê essas pessoas. É verdade ou não é? Né? Não é verdade? Quantas vezes a gente vai num shopping, a gente vai no mercado e a gente encontra crianças deficientes, a gente encontra pessoas deficientes. É muito difícil, não é? E o que acontece nesse meio do caminho, né? O que acontece aí nesse meio do caminho? Que na educação infantil tem um monte de criança deficiente, e quando a gente olha para o resto do mundo, mesmo dentro do cenário de educação, essas crianças vão sumindo, esses estudantes vão desaparecendo. A verdade é que não é só a gente que se sente perdido, tá? Todos nós estamos perdidos. Todos nós. A gente olha para essas pessoas, olha para essas crianças e não sabe muito bem o que vai fazer. A gente não sabe quais comportamentos esperar, tá? Quando a gente olha para uma criança no mercado fazendo birra, né, fazendo pirraça, aquela criança que se joga no chão, a gente fica bravo, a gente enquanto professor fica bravo, é a professora paisana, né, que muitos falam. A gente quer intervir, mas a gente sabe que é uma criança, né? E aí, quando a gente vai para o cenário da pessoa com deficiência, da criança com deficiência, ela pode ter esse comportamento em qualquer época da vida, né? E aí, quando a gente olha para um adolescente tendo essas reações, a gente estranha, a gente não sabe como lidar, né? A gente não sabe o que esperar. E aí a gente tem aquele impasse, né? Estudar sobre as deficiências é importante? É importante. A leitura ela é importante? Ela é importante. Mas quem aqui já leu um livro, já participou de uma formação, né? Já teve contato com algum tipo de leitura e quando olhou para a criança deficiente ainda sentia dificuldade? Manda aqui para mim. Quem já fez algum curso, quem já leu algum livro, quem já leu algum artigo, né? Quem já foi pesquisar sobre o assunto, mas mesmo assim ainda sente dificuldade. Manda para mim. Manda um eu para mim no chat para eu saber. Para eu saber que está fazendo sentido para vocês. Quem também já fez uma formação, já leu um livro, já foi atrás de informação e mesmo assim, quando chegou para lidar com a criança, se sentiu insegura, perdida. Manda um eu para eu saber. Quero saber como é que vocês estão se sentindo diante desse tema. Ó, a Geralda já mandou um eu, a Sueli mandou um eu. Quem mais já foi atrás de informação e mesmo assim se sente perdida? A gente se sente assim mesmo, tá? A Geralda tá mandando aqui que fica pensativa no que fazer. A gente precisa pensar, né? Vamos pensar aqui. Quem é a pessoa que quando a gente conhece, a gente entende a criança? Quem é a pessoa que quando a gente conhece, a gente entende a criança? Às vezes você passa ali 3 meses com uma criança, qualquer criança. E aí, de repente, você conhece alguém e você fala assim, agora eu entendi. Agora eu entendi tudo. Quem que é essa pessoa? Ou essas pessoas? Às vezes até mesmo com um adulto, né? Você olha, vou dar um exemplo meu aqui, tá? Quando eu comecei a namorar meu marido, eu fui fazendo meio que
um relatório, assim, né? Na nossa cabeça de professor, a gente vai analisando e vai montando um relatório. E algumas peças não encaixavam. Algumas peças não se encaixavam. E aí, recentemente, eu conheci meu sogro. Conheci o pai do meu marido. E aí, tudo se encaixou perfeitamente. Então, quando a gente conhece a família, a gente entende a criança. E quando a gente vem para o cenário da criança deficiente, isso se evidencia muito mais, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem uma criança deficiente? Parcerias. E a parceria mais importante que a gente vai ter vai ser a parceria da família, tá? Só que para a gente chegar numa parceria com a família, existe um caminho e esse caminho é longo. Esse caminho, ele não se efetua, de fato, no primeiro dia de aula ou na primeira reunião de pais, tá? Vamos pensar juntas. Eu nunca estive grávida. Mas quem é mãe? Manda para mim no chat. Mãe. Quem é mãe, manda um mãe para mim no chat. Quem aqui é mãe, manda um mãe para mim no chat para eu saber quem é mãe. Quem tá comigo que é mãe? Que são vocês que vão me ajudar agora. Quem tá na aula que é mãe, manda um mãe no chat que eu quero conversar com vocês. Ó, já começou a aparecer umas mães aqui. Vocês que são mães. Quando vocês ficaram sabendo que estavam grávidas e vocês imaginavam a criança de vocês, sejam sinceras, tá? Sejam sinceras. Vocês imaginavam uma criança com síndrome de Down? Vocês imaginavam o filho de vocês com autismo? Se sim, manda sim para mim no chat. Se não, manda um não. Quando vocês idealizaram ali a criança de vocês ficaram sabendo que estavam grávidas. Quando vocês imaginavam a criança de vocês imaginavam uma criança deficiente? Vocês imaginavam uma criança cadeirante? Vocês imaginavam uma criança autista? Não, né? Eu não sou mãe, mas quando eu idealizo a minha criança que eu ainda não tenho, eu não a idealizo deficiente. Tá? Algumas famílias, elas têm esse diagnóstico de deficiência ou de transtorno antes da criança nascer, outras não. Mas nos dois casos, a família ela passa por um processo de luto, tá? Ela passa pelo luto da criança que ela imaginou. É uma criança que ela não vai ter, tá? Então, esse sentimento de luto, ele precisa ser respeitado. E assim como o luto de quando a gente perde alguém, tá? De quando a gente perde alguém mesmo, cada um vivencia esse luto de uma forma. Cada um tem um tempo com esse luto. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente vai fazer uma parceria com a família, a gente precisa entender se ela já passou ou se ela ainda está passando por esse processo de luto, tá? E assim como o processo de luto, quando a gente perde alguém, né, que morre alguém, esse luto ele também tem fases, tá? Então, a primeira fase desse luto dessa mãe é negar, é não acreditar, tá? E a gente, na educação infantil, a gente tem uma especificidade, porque algumas coisas, elas fazem parte do desenvolvimento da criança. As crianças estão desenvolvendo algumas coisas. Então, muitos diagnósticos, eles não podem ser fechados durante a infância, tá? Vou dar um exemplo para vocês do meu autista. O meu autista, ele tem um laudo, mas ele não é um laudo fechado, porque existem exames que só podem ser feitos a partir dos 5 anos. Então, a gente sabe que ele tem autismo, né? Os médicos desconfiam que ele tem mais alguma coisa, que existe algo a mais, só que pela idade dele, a gente não pode fechar diagnóstico, tá? Então, é um processo até que a gente saiba de fato o que essa criança tem. Então, essa família do meu autista, ela já passou pelo luto do autismo, né? Eles estão ali.
tentando lidar com isso, e talvez eles tenham que passar por mais um processo para terminar de descobrir o que essa criança tem. Tá? E aí, quando eu converso com a mãe do meu autista, ela fala assim para mim: Cris, tem lugares que eu não vou, porque eu não sou obrigada a passar por isso, porque as pessoas não entendem a condição do meu filho. Então, ela ainda tem algumas situações que são restritas para ela, tá? E aí, quando a gente vai conversar com essas famílias, quando a gente vai tentar fazer essa parceria, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. A gente precisa descobrir se eles já passaram por esse processo, em que fase que eles estão, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a parceria com a família é o que vai nos nortear. É a família que vai contar pra gente quem é essa criança. É a família que vai falar pra gente o que ele gosta, o que ele não gosta. Como que foi o processo de descobrir a deficiência ou o transtorno, tá? Então, a gente vai precisar conversar com essa família. A gente vai precisar ter uma parceria com essa família. De tudo que eu já tentei, tá? De tudo que eu já tentei. E não foram poucas coisas. E de tudo que já falaram para eu tentar, a parceria com a família é o que mais funciona para mim. É o que mais me dá resultado. E também acontece da gente tentar parceria com a família e a família não querer falar. Vocês já passaram por isso? De tentar conversar com a família e a família não colabora. A família não quer falar, ou a família fala em meias palavras, né? Ela só responde sim ou não. Quem já passou por isso? Manda um eu passei para mim no chat para eu saber. Manda no chat, e eu passei. Vocês já tentaram conversar com essa família e parece que a família não quer ajudar? Parece que a família não quer falar nada? Parece que há um desinteresse dessa família em, de fato, procurar ajuda? Vocês já passaram por isso? Escreve para mim para eu saber. Escreve para eu saber, para eu não conversar sozinha. A Lueli falando que já tentou. Vamos ver quem mais. Eu também já passei por isso, tá? De você tentar contato com a família e a família não querer falar. E aí a gente volta para o primeiro ponto que nós falamos. Essa família ela já foi rejeitada em tantos lugares, e às vezes até mesmo dentro da educação, que ela se fecha. A gente também faz isso em alguns momentos. Né? Tem alguma pessoa, às vezes, que toda vez que a gente faz um comentário, ela vai e quer fazer um comentário em cima. Ou ela vai e faz um comentário negativo. O que a gente começa a fazer com essa pessoa? A gente exclui ela. E a gente não quer mais falar com ela. E aí, todo mundo que a gente vê que é mais ou menos nessa mesma linha, a gente já vai cortando o contato. É o mesmo processo que acontece com essa família. Tá? Eles já foram tão frustrados dentro desse caminho que eles não querem falar mais. Ou eles estão no início do processo de luto, né? Eles ainda estão na negação. Qual que é o nosso papel? Insistir. A gente precisa insistir, tá? Porque essa é a parceria que mais vai funcionar. Não adianta você ter todo o conhecimento de leitura, de formação, tá? Não adianta você ter a parceria com a sua coordenação se você não tiver as informações que a família vai te dar. Então, a gente precisa alcançar essa família. E como é que a gente alcança essa família? A gente tem que estar disposto a ajudar de fato, tá? A gente tem que estar disposto a ouvir essa família, né? A conversar com essa família. Vocês sabem que eu estou de licença. Eu fiz uma cirurgia recentemente, eu estou de licença. Essa semana, no começo dessa semana, eu recebi uma sequência de fotos da minha criança autista fazendo uma atividade em casa. Então, as meninas que estão em sala mandaram uma atividade para ser feita em casa e a mãe gravou, a mãe filmou e mandou para mim. Tá? Então, são coisas, né, que são construídas.
a gente precisa construir esse caminho, tá? A gente precisa construir essa parceria. E como é que a gente faz isso? Desde o primeiro dia de aula. Então, a gente vai ter uma série de perguntas que nós vamos fazer para essa família, só que não é uma entrevista. A gente não vai entrevistar a família, tá? Quando a gente se põe disposto a ajudar, disposto a ouvir, a gente vai chegar como amigos dessa família, tá? Como parceiros mesmo. Na posição de professor, só que a gente vai se colocar à disposição para ouvir, tá? E aí, se a família tiver que chorar no meio da conversa, ela vai chorar e você vai acolher. Se a família lembrar de alguma coisa e ficar brava, você vai entender o que está acontecendo ali, tá? Como se você estivesse conversando com uma pessoa que você gosta muito, que você já tem ali uma amizade, uma intimidade, tá? Essa família, ela precisa se sentir acolhida desde o primeiro dia, tá? E aí, quando a gente vai para conversar com essa família, é em tom de conversa. E aí, dentro dessa conversa, você vai puxando os assuntos que você quer saber. Então, o que essa criança faz em casa? Se a mãe fala assim, ele fica o tempo inteiro na TV. E se ele sai, ele chora. Então, a gente já sabe que essa criança tem vários estímulos de tela em casa. E a gente também já sabe que ele tem dificuldade para sair da atividade que ele está concentrado. Então, quando a gente traz isso para a sala de aula, a gente vai ter que entender isso, né? Que ele vai ter um processo até que ele consiga sair da atividade que ele está concentrado sem ficar irritado, sem surtar, por exemplo, né? O meu autista até hoje, corrigindo, quando eu saí de licença, tinha dificuldade para sair do parque. Tá? Então, a voltar do parque com ele era muito difícil. Tá? Era muito difícil, porque ele não queria voltar. E aí eu também já tive criança que não podia ver água, porque ela se jogava dentro da água. Criança que quando vê a terra molhada, vai rolar no meio da terra. Né? E aí não adianta você tirar, porque ela volta. E aí, num contexto que eu tenho 35 crianças ali no parque brincando, é difícil que você fique com um só. Né? Então, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Você ter ali aquele né, que você sabe que ele vai ficar ali e que você consegue deixá-lo ali algum tempo, né, e depois você tenta trazê-lo para uns outros, ou ficar ali em cima dele e aí todas as outras 34 crianças ainda querem ir lá junto com ele, vem lá e fica em cima de você, e vem para amarrar sapato, e vem perguntar por que ele tá ali, eu não posso, né? Então, a gente precisa escolher que lutas a gente vai lutar, tá? No parque, por exemplo, na minha unidade a gente tem 2 espaços. Um parque de areia, né, de um lado, e do outro lado tem um barranco, tá? Tem uma árvore plantada ali e um barranco. E o meu autista adora ficar no meio daquele barranco, tá? Porém, ele fica ali. Ele fica ali. Ele não sai dali. Apesar do portão da rua ficar aberto, ele fica ali. Então, para mim, é mais fácil saber que ele tá ali, né? Ele tá ali e eu gerenciar o restante da turma, do que eu ficar tentando puxar ele o tempo inteiro para ficar junto com a turma. E aí, o que eu observei com ele? Né? Quando tem muitas crianças, ele faz esse movimento de se afastar. Quando tem poucas crianças, quando tem menos crianças, né, quando nós estamos só a nossa turma, por exemplo, ele consegue ficar com o grupo. Tá? Então, esse movimento dele ir se afastar também é porque a quantidade de crianças, a movimentação das crianças o atrapalha. Tá? Então, eu preciso respeitar isso. Eu tenho que respeitar isso. Tá? E eu consigo observar isso já na conversa com a família. Porque se a família fala assim para mim, quando eu faço reuniões em casa, ele prefere ficar no quarto. Tá? Em festa de aniversário, ele nunca foi. Porque às vezes que ele foi, ele chora. Às vezes que ele foi, ele não quis ficar. A família já me dá esses indícios. Eu não preciso esperar acontecer. Tá? E como é que eu descubro isso?
né? Como é que eu descubro isso? Eu não vou perguntar como é que ele é nas festas de aniversário da família. Eu não posso me intrometer a esse ponto, mas eu posso perguntar sobre o convívio familiar, tá? Eu posso perguntar sobre o que ele gosta, sobre o que ele prefere, né? Eu posso perguntar sobre outras experiências escolares, né? Se é uma criança maior, se ele já ia para a escola, como que era na outra escola, né? Se tinha alguma coisa da outra escola que ele gostava, tá? O meu autista desse ano, ele oraliza, então ele chega contando coisas da escola. Na minha primeira conversa com essa família, a família já me trouxe algumas coisas, né, do ano passado, tá? A família já me trouxe algumas informações. Se é uma criança menor, né, a gente precisa ir explorando esse convívio familiar. Então, como que era quando ele era bebezinho? Como que foi o processo de gestação? Né? Como que foi para vocês lidarem com a deficiência? Tá? Se mostre interessada, de fato, pela história da criança, pela história daquela família, tá? Mostre os sentimentos que você tem. Isso não é sinal de que estou fazendo mais do que o meu trabalho. Esse é o seu trabalho, porque isso vai refletir no pedagógico. É a partir dessas informações que você vai conseguir gerenciar o pedagógico, tá? Quando a gente vai conversar, por exemplo, né, sobre o período de gestação, a gente pode falar da aquisição das habilidades. Então, se ele não oraliza, mas ele chegou a balbuciar, ele emitia algum som, ele demorou para andar, né? Ele demorou para engatinhar, ele se interessava por algum tipo de brinquedo específico. Tá? Tudo isso vai nos dando sinais para a gente já construir ali mais ou menos quem é essa criança. E aí, no dia a dia, a gente vai entendendo, né, o que encaixa para o pedagógico e o que não encaixa. Tá? Mas não dá para fazer isso, né, durante 10 meses. A gente não pode demorar 10 meses para saber quem é a nossa criança. Então, se a gente tem essa primeira conversa com a família, né, de forma respeitosa, seguindo todo esse passo a passo, perguntando tudo isso, se mostrando disposta a ajudar, de fato. Então, se a família traz uma experiência escolar e ela já fala, ele não gostou tanto disso. Então, se a família traz uma experiência com música, por exemplo, né? E a criança ficou irritada, teve ali um momento de choro, né? De surto, de não gostar, tá? Então, você já sabe que quando você for trabalhar com música, você vai precisar adaptar isso. Também já tive casos da criança, quando a gente colocava a música no som, no aparelho de som, ela não gostava, ela não queria ficar. Ela não queria ficar. E aí um dia eu levei a música e coloquei na televisão. E aí não precisava nem ter nenhum tipo de imagem. Só aquela notinha musical que fica ali quando é uma musiquinha tocando, sabe? Que indica que é uma música, né? Se tivesse só aquela imagem, ele já ficava mais calmo e ele ficava. Tá? Então são pequenas adequações que a gente vai ter que fazer, que a gente já consegue inserir essa criança na atividade de fato. Tá? Segunda parceria que a gente vai ter que fazer: coordenação pedagógica e gestão escolar. Então, o seu coordenador, ele precisa ser a sua parceria. A gestão da sua unidade precisa ser a sua parceria. E aí, a forma como a gente firma parceria com os nossos superiores, né, na hierarquia escolar, eles são nossos superiores, são nossa chefia imediata. A forma como a gente firma parceria com eles, a nossa postura, ela é diferente. Então, quando a gente vai falar com a família, a gente está nessa posição de entender o sentimento da família e de acolher essa família, de se mostrar disposto a ajudar. Quando a gente vem pedir parceria da coordenação e da gestão, a gente vem já com todas essas informações.
A nossa postura diante da coordenação e diante da gestão é dizer: olha, eu tento, já tentei isso, já fiz isso, estou tendo essas dificuldades e preciso de ajuda nesse ponto. A gente precisa falar com o que a gente precisa de ajuda. Tá? A gente precisa indicar, olha, eu preciso de ajuda para entender como é que eu vou fazer essa criança participar da atividade. Eu preciso entender, preciso de ajuda, preciso que você me ajude a pensar numa estratégia para trabalhar com música, porque eu tenho um projeto de música e eu preciso adaptar para essa criança. Você pode me ajudar com uma ideia? Eu preciso de uma formação para entender como funciona a cabeça dessa criança. Então, a gente precisa ser pontual. Porque a coordenação, a gestão, elas não têm bola de cristal. Né? Quem está na sala de aula com a criança somos nós. Então, se a gente não levar pontualmente com o que a gente precisa de ajuda, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque o leque é muito grande. Então, às vezes, você fala assim, preciso de ajuda com o meu autista. E aí o coordenador, na maior boa vontade, vai lá, pesquisa um livro e dá para você ler. Né, te indica para você ler. Ou ele vai lá, pesquisa um perfil no Instagram, vê que é legal, que é um conteúdo que agrega e te indica. Né? Só que são coisas que não te ajudam. Porque o leque de dificuldade com autismo é muito grande. Então, o leque de dificuldades que a gente pode ter com uma criança com síndrome de Down é muito grande. Né? Com uma criança cadeirante é muito grande. A gente precisa ser pontual. Então, eu preciso de ajuda com isso. Tá? E aí a gente consegue firmar essa parceria com a coordenação. A coordenação consegue nos ajudar. A gestão consegue nos ajudar. Tá? Mas a gente precisa ser pontual. Então, se você tem uma criança que precisa de material adaptado, tá? Precisa de recursos de acessibilidade. Se a sua unidade tem condições de adquirir, ela vai adquirir. Se ela não tem, né? Se o diretor olha para você e fala assim, a gente não tem dinheiro, não tem verba para adquirir. Então, você volta para o coordenador pedagógico e fala assim, a gestão diz que não tem dinheiro para adquirir, como é que a gente vai adaptar? Às vezes, se você enrolar, né, um papelão, um EVA, numa canetinha, num giz de cera, você já tem um material adaptado que vai ajudar essa criança, tá? Às vezes a gente pensa que precisa ser coisas caras, precisam ser coisas mirabolantes, né? E com o que a gente tem ali no dia a dia, a gente consegue de fato ajudar essa criança, tá? Outra parceria muito importante, né, que eu coloquei por último, mas ela é uma das mais importantes, são as próprias crianças. As próprias crianças serão nossas parceiras nesse processo de lidar com a criança com deficiência. Só que elas não vão nos ajudar se elas não souberem o porquê elas estão ajudando. Então, quando a gente sabe, né, quando a gente recebe lá a nossa lista de crianças, a nossa lista de chamada, lista de matrículas, e a gente olha e já vem lá marcado que a gente tem uma criança com deficiência. A gente pode ir no prontuário dessa criança e ver o que já tem na escola, ou a gente marca a conversa com a família. Quando a gente entendeu minimamente o que essa criança tem, a gente vai conversar com as outras crianças, a gente vai conversar com a turma. E a gente vai colocar para a turma a deficiência. Tá? A gente vai conversar com todas as crianças sobre deficiência. Para além de falar que ele é diferente. Tá? Para além daquela frase que a gente já tem, olha, ele é diferente. E não é falar assim, ele age assim porque a cabeça dele é igual de um bebê. Tá? A gente não vai diminuir a criança deficiente a isso. A gente vai explicar, né, na linguagem infantil, mas a gente vai explicar o que aquela criança tem e por que algumas reações dela serão diferentes. Tá? A gente vai explicar isso para as crianças. E a gente não vai fazer isso uma vez só. A gente não vai fazer isso uma vez só. A gente vai fazer isso várias vezes. Querem um exemplo? Quando eu sei que eu tenho uma criança autista na turma, né? Quando eu sei que eu tenho um autista na turma,
a minha primeira conversa com eles é sobre autismo. No primeiro dia de aula. E eu explico para eles que a gente vai ter que descobrir o que é que deixa aquele coleguinha nervoso, tá? Então, hoje, por exemplo, quando a minha turma está muito agitada, às vezes eles olham uns para os outros e falam assim: a gente precisa falar mais baixo porque o Otávio fica muito bravo quando tem barulho. Quando a gente começa a correr, o Otávio fica bravo porque ele não gosta de bagunça. As crianças começam a entender, né, por que a criança com deficiência reage daquela forma e eles mesmos se autorregulam. Mas isso é processo e você precisa ser constante nessa conversa. Porque se você conversa uma vez só, não vai surtir efeito, tá? Precisa sempre relembrar e sempre na linguagem que as crianças entendem. Cris, como é que eu faço isso com crianças pequenas? A gente vai falar que a gente também fica bravo quando algumas coisas acontecem, tá? Roda de conversa é o básico. E aí vocês começam a perguntar: o que é que te deixa bravo? E aí muitas crianças falam assim: quando a minha mãe desliga a TV e eu tô assistindo desenho. Quando eu tô brincando e o meu irmão toma o meu brinquedo. Quando eu tô desenhando e alguém pega todos os lápis e não deixa eu desenhar mais. Tá? As crianças vão trazendo essas coisas. E aí, quando eles trazem isso, a gente vai levando isso para mais próximo deles, para explicar as reações da nossa criança do AE. Tá? A gente vai usar a própria fala da criança para explicar a condição do coleguinha. Tá bom? Então, não é tentar explicações mirabolantes, até porque as crianças não entendem quando a gente fala muita coisa. Quando a gente começa a falar demais, a criança entende de menos, tá? E aí, quais são as melhores situações para a gente explicar isso para as crianças? Quando está acontecendo de fato. Então, quando a sala está mais agitada, né, e o coleguinha que é autista, por exemplo, começa a ter reações de gritar, começa a ter reações de bater, você começa a explicar ali para as crianças: olha, ele fica nervoso, ele fica bravo, né? Na cabecinha dele, as coisas elas acontecem com muito mais intensidade, elas acontecem mais forte, tá? E você vai trazendo isso para a criança dentro da linguagem da criança. A gente vai explicando para ela de uma forma que ela entenda. E aí, quando a gente percebe, as próprias crianças já sabem lidar com um coleguinha deficiente. Aí, às vezes, eles sabem melhor do que a gente mesmo. Por quê? Porque a gente já veio conversando isso com eles, tá? A gente já veio mostrando isso para eles, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? Manda um sim para mim no chat para eu saber. Tá fazendo sentido? Manda um sim no chat para eu saber. Quem já tentou, quem já tinha tentado essa estratégia de conversar com as próprias crianças? Né? Porque com a família, às vezes, a gente já tentou, com a coordenação, a gente já tentou. Mas e com as crianças? Quem já tinha tentado fazer parceria com as próprias crianças? Mandem para mim para eu saber. Quem já tinha pensado em fazer parceria com as crianças? A Lueli falando que já. Deu certo, Lueli? Já tentou e deu certo? Ou não? Deu ruim? Sim, funciona, tá? A parceria com as crianças é o que mais funciona. Tá? A parceria com a família, ela funciona para a gente saber quem é a criança. E aí ela funciona porque a gente vai ter que intervir durante o ano. Então, quando a gente se mostra aberto para essa família, quando a gente se mostra disposto para essa família, quando a gente precisa fazer uma intervenção, tá? Quando a gente precisa conversar sobre algo com essa família entende que a gente não está atacando ela.
ela entende que a gente está tentando ajudar, tá? E aí a gente não tem resistência do outro lado. Quando a gente tem a parceria da coordenação e da gestão, tá? Quando a gente tem a parceria da coordenação e da gestão, que a gente desde o começo fala assim, olha, estou tendo dificuldade com isso, tá? A gente não vai passar por aquele olhar de julgamento, né? Porque a gente vem se mostrando disposto a melhorar para atender aquela criança. E aí, quando a gente tem a parceria das crianças, são elas que vão estar com a gente todos os dias. A Lueli falando que tinha uma criança autista que não gostava de barulho. E aí que ela explicou para as crianças e elas entenderam, né? É isso mesmo, tá? E qual que é a melhor forma da gente mostrar para as crianças como é que a gente faz quando a gente está fazendo? A gente ensina muito mais para as crianças sobre como lidar com o coleguinha do AEE, da forma como a gente lida com ele. Então, se eles estão ali num movimento, né, de um momento mais agitado, e a gente fala assim, tá vendo? Vocês vão deixar ele nervoso. Não vai funcionar. Porque a reação das crianças vai ser replicar. Então, a gente tem que mostrar para as crianças como que faz. Da mesma forma, quando a criança do AE, a criança deficiente, né, ela tem uma reação que a gente não espera. Ela se joga no chão, ela chora, tá? Em situações que a gente sabe que acontece dentro da sala de aula. Dependendo da forma como você intervém ali, é a forma como as suas crianças vão reagir todas as outras vezes. Então, se você vai... Eu já fiquei 40 minutos sentada, né, com a minha criança autista, ele ali no chão, chorando. Os demais aqui, né, fazendo seus afazeres, então desenhando, brincando, riscando a mão, riscando a parede, enfim, né? E eu ali, 40 minutos sentada com a criança autista até que ela conseguisse se acalmar minimamente, tá? Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu com algum de vocês? De você ter que ficar muito tempo, né, com a criança até que ela de fato se acalme? Nessa hora, a gente não pode perder a paciência, né? A gente não pode. Porque é nessa hora que a gente mostra para as crianças como é que elas vão, de fato, cuidar do coleguinha. E não só do coleguinha deficiente, mas de todos os outros, tá? Quem de nós nunca pegou uma criança replicando uma fala nossa? Quem de nós nunca pegou uma criança replicando um gesto nosso? Eles fazem isso. Então, a forma como a gente lida com essa criança, principalmente nos momentos mais difíceis, é como a turma vai fazer também, tá? As minhas turmas, elas nunca serão turmas que ficam sentadinhas, que ficam bonitinhas, crianças comportadas, porque eu não sou assim, tá? O meu tom de voz já é alto, né? Eu sou uma pessoa que tem, por ser grande, tem presença, tá? Então, a dinâmica da minha sala, da minha turma, a forma como eu conduzo a minha turma, ela já é mais agitada. Eu nunca vou ter turmas quietinhas, bonitinhas, nunca, porque eu não sou assim, né? Então, dentro dessa minha dinâmica de trabalho, que já é uma dinâmica agitada, eu preciso adequá-la para a criança deficiente, tá? Eu sou professora que trabalha com música praticamente todos os dias. Tá? Eu trabalho com música praticamente todos os dias. Eu trabalho com histórias quase todos os dias. Eu trabalho com movimentação corporal quase todos os dias. Então, são atividades que já levam as crianças para essa movimentação, para essa agitação naturalmente. Naturalmente. E aí, como é que eu faço para adequar isso para a criança deficiente? Né? O professor, ele precisa pensar nisso. Então, se eu vou trabalhar com música, se eu já sei que eu vou trabalhar com música, e eu já sei que a minha criança pode se irritar com o barulho da música, eu vou fazer um processo com essa criança até que ela consiga participar da atividade por inteiro. Tá? Então, se eu vou trabalhar com música, eu posso começar trabalhando a partir do silêncio, que é uma parte da música. Tá? Música não é só som, ela também tem silêncio.
Eu posso começar a trabalhar com um som com menos intensidade, tá? Eu posso começar a trabalhar com som mais baixinho. E aí eu vou aumentando essas atividades gradativamente, até que a criança entenda onde ela vai ser inserida, tá? E aí no final ele consegue participar de tudo, tá? Eu já tive um autista em 2019. No início do ano, ele não participava das atividades com televisão. O estímulo de luz para ele era muito forte. Tá? O estímulo de luz para ele era muito forte. E eu comecei a fazer esse processo de estar com a televisão com a luz ligada, né? A luz da sala ligada. E aí ele conseguia ficar mais tempo com a gente. Tá? No final do ano, ele conseguia minimamente participar da atividade inteira. Tá? Ainda se dispersava em alguns momentos, mas ele conseguia estar no mesmo espaço. Quem vai ter que perceber a criança para fazer essas adequações vai ser o professor. E aí, quem vai ajudar a gente nesse processo serão as nossas primeiras anotações lá daquela conversa que a gente teve com a família, tá? E aí, quem vai ajudar a gente também nesse processo são essas informações que a gestão, a coordenação vai nos trazer, né? Que serão informações muitas das vezes mais técnicas. E não é tudo que é técnico que a gente joga fora. A gente consegue aproveitar, tá bom? E aí, quando a gente vem para as crianças, né, a gente tem essa parceria efetiva de todos os dias, certo? Pessoas, tá fazendo sentido para vocês? Tá tudo bem? Vocês têm dúvidas? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem saber que eu não falei? Mandem para mim no chat que eu vou respondendo, tá? Então, o que funciona de fato no trabalho com educação especial? Né, no trabalho com as parcerias. Tá? Não tem outra forma de fazer senão pelas parcerias, tá? E aí percebam que para cada parceria a gente vai adotar uma postura e que dentro de todas as posturas a gente ainda continua sendo professor. Então, mesmo que a família nos traga algumas coisas, mesmo que a coordenação nos traga algumas coisas, mesmo que as crianças nos ajudem em algumas coisas, nós ainda somos os professores, tá? Então, a gente vai fazer um conjunto disso tudo, para a gente conseguir, de fato, ajudar a nossa criança, tá? Quando a gente tem informações técnicas, a gente tem no amplo, no macro, né? O que funciona para todo mundo. Quando a gente vem para a família, a gente sabe de fato quem é aquela criança. Então, a gente vai ser mais específico. E quando a gente vem para as crianças, a gente consegue lidar com ela de forma melhor no dia a dia. Tá? Então, é por isso que não tem uma receita de bolo. Não tem algo que eu vou falar assim para vocês, sigam exatamente isso à risca. Porque as informações que cada família vai trazer vai ser diferente. Tá? Às vezes, o que funcionou para um não vai funcionar para o outro. Então, pode ser que em algum momento da minha vida, da minha trajetória profissional, eu tenha um autista que também não gosta de TV e que no final do ano ele ainda não consiga ficar. Tá? Pode ser, né, que isso aconteça. Porque o que funciona para um pode não funcionar para outro. Cada criança é uma. E a gente vai precisar sempre revisitar as nossas estratégias. Tá? O que vai permanecer? As parcerias. Tá? Que também serão com pessoas diferentes. Mas o fundamento da parceria é o mesmo. Tá bom? Então, o que nós temos de material para hoje? Cris, vai ter material? Vai. As nossas aulas, elas sempre terão um PDF, tá? Sempre vai ter alguma coisa para eu compartilhar com vocês. E o que é o material de hoje? É o nosso roteiro de conversas, tá? O que a gente pode, o que a gente deve perguntar para as famílias, como é que a gente vai fazer esse pedido de ajuda para a coordenação e para a gestão, e como é que a gente pode lidar com as crianças para que elas entendam, né, como é que a gente faz para ajudar esse coleguinha do AEI, tá? Então, o nosso material de hoje, ele é um roteiro, tá?
Como é que a gente faz para conseguir esse roteiro, Cris? Da mesma forma da semana passada, tá? Eu vou colocar um vídeo, a hora que a gente fechar a aula, eu vou pôr um vídeo lá no meu feed, né, contando que a gente teve essa aula agora. Lá nos comentários, vocês vão colocar o que vocês aprenderam comigo aqui hoje. Vocês vão colocar lá nos comentários o que vocês aprenderam comigo hoje. E aí, amanhã, né, eu vou chamar vocês por direct e vocês vão me mandar a nossa palavra mágica, né? Anotem aí a nossa palavra mágica de hoje. A palavra mágica de hoje é AEE. É uma sigla, na verdade. Tá? A palavra mágica de hoje é AEE. E aí, quando vocês me mandarem a palavra mágica, eu mando para vocês o link de acesso. Tá bom? Tudo bem? Vocês têm dúvidas? Se eu ver que estão aparecendo muitas dúvidas depois, eu abro uma caixinha, tá? E aí vocês mandem as dúvidas lá na caixinha. Tudo bem? Tudo certo? Então, pessoal, a gente vai finalizar, tá? Espero vocês lá nos comentários. E aí, amanhã, eu compartilho com vocês o link do material. Tá bom? Tchau para vocês. Boa noite e bom descanso.